Nessa aula, a gente vai ver como criar e apagar arestas e faces de um objeto. E para isso, a gente pode usar o cubo inicial da cena padrão do Blender. Então, a gente pode selecionar ele e entrar no Edit Mode, indo até o Interaction Mode menu aqui em cima. Vamos começar vendo como apagar e criar novas faces. Para a gente apagar uma face, basta ativar o modo de seleção de faces aqui em cima, selecionar a face que a gente quer apagar e apertar a tecla Delete. Quando a gente faz isso, a gente vai ver esse menu com várias opções para se apagar os componentes da geometria. Algumas dessas opções são mais avançadas e podem ser um pouco confusas. Além disso, para a gente apagar uma face, a gente sempre vai escolher essa opção Faces aqui. Então, depois de selecionar uma face, clique em Delete Faces. Se a gente quiser fechar esse buraco agora, a gente vai precisar selecionar todos os vértices que envolvem esse buraco. Para isso, a gente pode ativar o modo de seleção de arestas ou de vértices aqui em cima. E a gente pode usar qualquer um desses dois, pois no final, toda a borda vai ser selecionada do mesmo jeito. Dessa vez, eu vou ativar o modo de seleção de vértices e clicar em qualquer uma dessas arestas com a tecla Alt pressionada para selecionar todo o loop. Depois que todas as arestas do buraco estiverem selecionadas, a gente pode ir no menu Vertex aqui em cima. Aqui, a gente vai encontrar algumas ferramentas específicas para vértices. E se eu usar o comando New Add Faces from Vertices, ele vai preencher o buraco com uma nova face. Um atalho para este comando é a tecla F. Então, se eu ativar o modo de seleção de faces, selecionar uma face e apagar ela, depois ativar o modo de seleção de vértices ou de arestas e selecionar o contorno todo com a tecla Alt, basta pressionar a tecla F para fechar o buraco com uma nova face. Agora, vamos ver como criar e remover arestas do modelo. Quando a gente entra no Edit Mode, a gente pode observar que as ferramentas da barra de ferramentas aqui da esquerda mudam. A barra de ferramentas sempre exibe ferramentas correspondentes ao modo de interação em que o objeto estiver. Como a gente já viu também, a gente pode aproximar o cursor da extremidade direita da toolbar e clicar e arrastar para a direita até que a gente veja os nomes dos botões. Uma das ferramentas de modelagem que a gente vai encontrar aqui é a ferramenta Loop Cut. Se a gente ativar essa ferramenta, a gente vai ver que quando a gente posicionar o cursor sobre uma aresta do modelo, ele vai exibir um loop amarelo perpendicular à aresta em questão. E se a gente clicar, esse loop de aresta será efetivamente criado no modelo. E se, ao invés de simplesmente clicar, a gente clicar e arrastar, a gente pode definir a posição inicial desse loop. Como a gente já viu também, se a gente clicar nesse painel aqui embaixo imediatamente após usar um determinado comando, a gente pode configurar algumas propriedades desse comando. E, no caso do Loop Cut, dois parâmetros interessantes são o Number of Cuts e o parâmetro Factor, que permite determinar a posição inicial do loop. Mas lembre-se que depois que você realizar qualquer outro comando, não poderá mais editar essas propriedades do Loop Cut. Então, se eu ativar a ferramenta Scale, por exemplo,
e dimensionar essa seleção, as propriedades desse painel passarão a ser as propriedades da escala e não do loop cut. Agora, vamos ver como remover arestas do modelo. A maneira mais simples de remover uma aresta de um modelo é selecionando ela com a ferramenta Select Box e usando o atalho Ctrl+Delete. E se a gente quiser apagar um loop inteiro de arestas, basta selecionar o loop com a tecla Alt pressionada e usar o atalho Ctrl+Delete. Na próxima aula, a gente vai ver algumas das principais ferramentas de modelagem do Edit Mode.